resenheiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea. Hoje eu vou falar pra vocês do 6º e 7º episódio de My President School. Hoje é a review completa desses dois episódios. O episódio que vai sair hoje, sexta-feira, que é o episódio 8, eu trago a review pra vocês na próxima semana, certo, resenheiros? Bom, antes que eu fale pra vocês o que aconteceu nesses dois episódios, já se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. Caiu de paraquedas porque você está gostando da série My School President, você está amando ver o Tim com o Gun, então gostou, quis saber o que eu acho da série. Então já se inscreve, não sai do vídeo sem se inscrever. Deixa seu like logo no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o like, então deixa o like aqui. Comenta bastante, eu preciso dos comentários de vocês. Comentários e like ajudam na retenção do canal. Então eu preciso da ajuda de vocês com isso. Comenta um coraçãozinho, como eu disse já, se vocês gostam muito de Gun e Tim. Ou uma carinha brava, ou um coraçãozinho partido, ou uma carinha de vômito. O que vocês preferirem, vocês colocam aqui se vocês não estão gostando. E se vocês quiserem que eu fale de alguma série em especial, coloca nos comentários também que eu vou fazer um vídeo especial pra você. Certo? Tá chegando o seu aniversário, você quer que eu fale de alguma série, um BL ou um dorama que você gosta, coloca aqui que eu faça um vídeo pra você de aniversário. Tudo bem, resenheiros? Bom, vamos falar desses dois episódios. Eu não sei se o Gun, ele é leso, ele se faz de burro ou ele é burro mesmo. Eu não sei. Por quê? No começo do episódio, como terminou o episódio 5 com os dois lá no chão e o Tim falando que gosta de alguém, ele falou, então você gosta de alguém do meu clube? Ele entendeu, como voltou daí. E aí ele falou assim, o que você acharia de se eu falar pra você, o que você acha se eu gosto de alguém do seu clube? Aí ele fala assim, isso aí a gente não pode forçar, né? Que é os sentimentos. Aí ele fala pra ele assim, mas você sabe de quem eu tô falando? Você não desconfia? O Tim quer saber. Aí ele, não, fala pra mim quem é. Às vezes eu sei quem é e posso te ajudar. Se você me falar quem é, eu posso ser o casamenteiro. Aí o Tim falou pra ele, você realmente não sabe? Tipo assim, você realmente é tão burro a esse ponto, não perceber? Ele ficou com essa cara. Eu também fiquei tipo, hã? Mas ele fingiu muito bem que ele não tinha entendido. Quando o Tim ia contar pra ele, o telefone tocou, a mãe dele avisando que eles tinham que ir embora. Então o Tim saiu e deixou ele lá se roendo. Na casa deles, cada um tá na sua casa, o Tim tá lá pensando em ligar pra ele, pra falar pra ele que ele gosta dele. Só que aí ele imagina ele falando isso e o Gun falando pra ele assim, você sabe da regra que existe no clube de música, que a gente não pode namorar, não fala mais comigo, não quero mais olhar na sua cara. Ele imagina que ele vai ter essa reação. E ele desiste de ligar. Só que aí, bem nessa hora, o Gun liga pra ele. E aí ele fica meio sem saber o que fazer. Ele atende. Aí o Gun começa a perguntar uma coisa meio sem nexo pra ele sobre coisas de projetos sociais, essas coisas. E aí ele vai direto ao assunto. Ele fala, eu quero saber de quem que você gosta. E aí ele fica, aí ele fala, quer saber? Ele fica com medo de saber a resposta. Ele fala, quer saber? Deixa pra lá. Se você ficar constrangido de me falar, então não precisa falar não. Na hora que você sentir a vontade, você fala. E desliga o telefone. E aí ele fica meio que, não sabe assim, oi, o que deu nele, né? Tipo, o que tá acontecendo? Não entendeu. No outro dia, na escola, o Tim tá fazendo um discurso pra falar do dia do esporte que vai ter. Bem nessa hora, o Gun recebe a notificação de que eles passaram na primeira etapa do concurso lá, Hot Rover. E aí eles ficam felizes, aí o Tim comemora e aí ele se toca, que ele tá no palco, ele fala parabéns pra eles, tudo. E aí começa o dilema do clube de música. Eles precisam pensar numa música pra fazer uma apresentação, um MV. Eles precisavam fazer um videozinho pra mandar pra eles. E aí o que acontece? Eles decidem fazer uma votação, porque o Percy sugere uma música, que eu amo essa música, tem ela na minha playlist, mas eu tenho ela com o Ertmix cantando. E eles não querem, porque eles querem uma música que destaque a qualidade de cada um e tal, mas fazem um sorteio. E a música que é sorteada é justamente a música do Por. O Por pode se chamar de Porta, porque o menino que mais boia, ele tá andando mais pra trás do que o Gun, pelo amor de Deus. E aí ele fica feliz e o Gun tá lá fora com o Sonde falando sobre essa música. E aí o Sonde fala pra ele, tá vendo, essa música ela é muito romântica e tal. Mas a gente decidiu que não ia discutir que a música que fosse escolhida. Pronto. E aí o Sonde sai pra fazer alguma coisa e ele fica ouvindo a música. Bem nessa hora chega o Tim, ele leva um susto, porque enquanto ele tava ouvindo a música, que a música fala sobre o amigo que gosta de outro amigo e percebe que tá apaixonado e aí não sabe como falar. E aí ele vai lembrando dele com o Tim, dos momentos dos dois. E aí ele faz um...
se isso é verdade? Bem nessa hora chega o Tim e fala o quê? Aí ele leva um susto, fala, o que você tá fazendo aqui? Ele, o que você tá fazendo aqui? Aí ele explica que tá lá escutando a música, pra decorar a música que eles vão fazer. Tá pensando numa ideia de fazer um MV, mas ainda não tem certeza de como fazer. Eles precisam fazer esse vídeo pra mandar pro concurso. E aí o Tim fala que essa é a música favorita dele, por causa que ele gosta dessa música que fala de um amigo, que gosta de outro, não tem coragem de se declarar e tal. Aí o Gun olha pra cara dele e fala, então é certo. Meio que ele percebe. Aí ele o quê? Bem nessa hora surge do nada o Tio, que eu não sei como esse rapaz tem o poder de aparecer e desaparecer dos lugares assim. Ele surge. O Gun até se assusta com ele, com a presença dele do lado deles. E ele fala assim, a gente pode te ajudar. Aí ele fala, o Tim olha pra ele, pode? Ele, a gente, nossa, pro conselho estudantil, eu e o Tim, a gente faz vários vídeos promocionais. Aí o Tim, a gente faz? Aí ele, faz, a gente faz. Aí o Tim entendeu o que ele quis dizer, ele, a gente faz. Aí ele pega e fala que vai ajudar eles a fazer o MV. Só que na hora que o Gun vai responder, porque vocês sabem que o Gun, tudo que ele vai fazer, ele quer a ajuda do Tim. Não adianta falar, ele quer a ajuda do Tim. Bem nessa hora chega quem? O Sond. Aí o Sond fala assim pra ele, não vão, você tá pensando o quê? Que você vai atrapalhar a gente? Não vai não. E sai arrastando o Gun. E aí eles vão decidir fazer esse MV com fundo verde. Só que o Win chega atrasado com uma camiseta verde. E aí ele com o Sond começa a discutir. Porque o Sond fala que ele não vai aparecer no vídeo, o que é melhor pra eles. E aí os dois saem numa briga e vão parar no conselho. Lá no conselho, o Tio tem o prazer de falar pra eles, eu disse que se vocês quisessem a minha ajuda, eu podia ajudar. Vocês não quis aí no que deu. Tipo assim, eu avisei. Aí o Sond fala, tá, fala a sua ideia aí, se for boa a gente faz. Aí ele fala, a gente poderia fazer um MV meio que, tipo uma paródia do MV deles. Aí eles, como assim? Aí o Tim fala pra eles assim, é porque no MV é um garoto com uma garota, a gente pode fazer MV de garotos. Os 3 casais serem casais de garotos. BL. Aí eles acham interessante a história. Aí o Tio fala, eu já separei os casal. O primeiro casal vai ser, o casal principal vai ser o Gun com o Tim. Ele, o quê? O Gun fala pra ele, por quê? Tem tanta gente no grupo, por que tem que ser ele? Aí o Tio fala pra ele, porque o Tim parece o ator do MV original e você sabe cantar, então vai ser isso que eu decidi e pronto. Você quer discutir comigo? Ele, não, tá bom então. O segundo casal, ele coloca o Sond com o Yo, que já desmaia logo na hora e fala que não dá pra trabalhar na câmera e desmaia. Aí ele olha aí e fala, então o Win. Aí o Win fala, tá. Aí o Sond fala, ele nem aguenta, não vai saber fazer nada. Aí os dois já começam a brigar de novo. E aí o Tio solta, vocês dois brigam tanto. E a gente vê a química de vocês quando vocês estão brigando. Ai, eu já shippo vocês. Ele fala isso. E aí ele coloca o Por com o Pet, pra fazer os meninos que fazem macarrão. O casal do Por vai ser o casal que faz macarrão, o Sond com o Win vai ser o casal que joga peteca, que isso pra mim é peteca, mas lá tem outro nome, tá, gente? Mas pra mim isso é peteca. Ninguém me tira da cabeça que aquilo é uma peteca. E aí, o Tim com o Gun é o casal principal. E eles decidem começar a filmar. Mas pra isso, todos eles têm que se conhecer melhor e praticarem o que vão fazer. Então, o Por com o Pet vão fazer macarrão, junto com o Tio. Que o Tio, onde o Por vai, ele vai atrás. Aí eles pegam, estão lá praticando, o Por faz um macarrão tão gostoso que começam a vender bastante. Faz sucesso o macarrão dele. E aí tem pro Tim, ele dá uma lista de várias perguntas, que é pro Tim e pro Gun, e se conhecendo melhor com essas perguntas. E aí eles começam a fazer essas perguntas. E o Gun pergunta pro Tim por que ele decidiu ser presidente estudantil. E ele disse que ele aceitou ser presidente do conselho estudantil porque ele queria ajudar uma pessoa. Aí a deixa pro Gun falar, é a pessoa que você gosta? Aí ele faz fica sem graça e muda de assunto. E eles vão fazendo essas perguntas, um querendo conhecendo mais o outro e tal. E aí vai pro Win com o Sond, que o Sond tá lá praticando a peteca dele sozinho e errando. E aí o Win fala pra ele que vai ajudar ele. Só que ele começa a ensinar, ele fala, coloca aqui na frente e bate. Toda vez, na primeira vez, o Sond erra, ele fala, de novo, coloca e faz. Na segunda vez ele já sobe o tom de voz, ele fala, você não entendeu o que eu falei? É assim. Na terceira vez ele já fala, mas você não tá entendendo. E faz, na quarta, quando ele erra de novo, ele faz, oi, eu não vou te ajudar mais não, você não sabe fazer nada. Ele já fica estressado e vai embora. O que chateia o Sond, porque o Sond é orgulhoso demais
pra assumir que ele tá apaixonado pelo Win. Mas ele tá, porque você vê ele morrendo de ciúme no episódio 7. E aí, ele continua lá praticando sozinho. Passa um tempo. Nesse tempo a gente vê o Tim na casa dele e o Gun na casa dele. Numa das cenas assim que fez eu chorar, gente. A história do Gun fez eu chorar. Eu fiquei triste com esse momento dele. Mas ao mesmo tempo fiquei apaixonadinha por ver os dois juntos. Mas não estavam juntos no mesmo local. Só dando a entender isso. Eles estão no telefone, continuam respondendo as perguntas. E aí ele pergunta pro Tim qual foi um momento mais marcante e feliz da vida dele. E ele disse que foi o aniversário dele, em que os pais dele esqueceram, não comemoraram com ele o aniversário, não puderam comemorar o aniversário com ele. Aí ele falou, e você acha que esse foi o mais feliz? Ele falou, foi porque eu saí, eu parei numa loja, numa conveniência, e tinha música ao vivo, e o cantor soube que era meu aniversário, subiu no palco e cantou uma música especialmente pra mim. Este cantor é o Gun. Aí o Gun fica com um pouquinho de ciúme e pergunta, onde é essa loja? Eu também quero ir lá ver se ele canta bem. Aí ele desconversa, fala que ele nem lembra mais. Como que você não lembra se foi o mais especial da sua vida? Você não vai lembrar que loja que é, gente? Para. Só o tonto do Gun mesmo, que finge ser burro, né? E aí ele pergunta pro Gun. E o Gun fala que o dele também é a mesma coisa. Foi o aniversário dele. Que foi quando o pai dele deu, foi o primeiro violão dele. Aí foi o presente mais marcante e o dia mais marcante da vida dele. E aí perguntam qual foi a maior decepção deles, assim. O momento mais triste, mais dramático. E aí o Tim disse que foi quando ele já tinha falado sobre isso, que ele foi tentar cantar na época da escola e tiraram o sarro dele porque ele não conseguiu cantar, ficou gaguejando, com vergonha. E aí ele ficou com... Esse foi o momento mais triste dele. E o Gun fala que foi quando ele fez a primeira audição dele. Ele tirou as notas máximas nessa audição, passou na audição. Aí o Tim ainda fala pra ele, mas por que então foi uma memória mais triste? Ele, porque nesse dia eu saí da audição super feliz, peguei o telefone que eu ia ligar pro meu pai, ele era a primeira pessoa que eu queria dar notícia, porque o pai dele apoiava ele na música, e a minha mãe me ligou falando que o pai dele tinha sido atropelado e tinha perdido a vida. Então foi aí que ficou, ele fala que ficou uma memória pra ele, tanto feliz quanto triste. Porque ele não sabia se ele ficava feliz por ter passado ou se ele chorava a morte do pai dele. E aí ele chora, e é muito triste esse momento dos dois. Aí volta pro Win, que volta pra quadra, e o Sondy ainda tá lá, tentando jogar a peteca, aprender, tentando praticar. E aí ele fala pra ele, o que você veio fazer aqui? Veio tirar sarro? Ele fala, não, vim pegar minha carteira. Aí ele percebe que o que ele fez também foi errado, porque o Win também nunca abre uma brecha pra dar espaço pra conversar com o Sondy. Assim, o Sondy ele tem esse jeito meio agressivo, mas você pode ver, ele sempre reage ao Win, na maioria das vezes. Porque ele tenta até falar com o Win normal, mas o Win sempre tá, sabe, afastando ele. E aí parece que dá choque quando eles estão perto. Ele fala assim, desculpa eu ter gritado com você e tal, e começa a ajudar ele, e aí ele vai melhorando, e os dois vão passar a noite ali treinando. No outro dia eles vão gravar. A primeira cena é a do macarrão. Só que quando estão lá, o Porter tá esperando, tudo chega o Pat com a mão enfaixada, porque o Pat machucou a mão enquanto tava fazendo macarrão. Fez muito macarrão, machucou a mão, estendeu o nervo. E aí ele não pode gravar. Então vai pra cena do Win com o Sondy, que eu dei tanta risada, gente, porque foi assim, eles vão gravar primeiro ele jogando a peteca. E aí ele pega a peteca, quando ele faz, o Win faz assim, que a peteca cai no chão, o Tio grita, corta, vamos pro outro lado. Aí eles dois ficam pra morrer. Principalmente o Sondy, que fala que praticou a noite inteira pra nada. Ele, mas eu não falei que vocês iam jogar. Eu disse, vocês tinham que saber mais ou menos a técnica, não jogar. E aí eles vão pro vestiário. Lá no vestiário é a cena da medalha, que eles estão com a medalha. O Sondy dá um cheiro no cabelo do Win. E aí o Win pega a medalha, no enredo é isso, o Win vai pegar a medalha e vai levar assim e põe na boca do Sondy e beija ele. E aí na hora que ele vai fazer ele não consegue. As duas vezes ele não consegue fazer. Aí o Sondy perde a paciência e ele mesmo pega a medalha e beija o Win. O que deixa todo mundo assim chocado. Principalmente o Tim, porque o Tim tava achando que o Sondy estava interessado no Gun. Coisa de quem? Da cabeça perturbada de Tio. Tio falou pro Tim que achava que o Sondy queria roubar o Gun dele.
Só que aí nesse momento eles percebem que o Song tá interessado no Win. O Win fica até meio assim, sabe? Sem graça ele também, os dois ficam meio assim. E aí eles decidem encerrar o dia ali naquele momento, por causa que começa a chover. E eles vão gravar as cenas do Win as cenas do Tim com o Gun no outro dia. E aí o Gun com o Tim tá indo embora. E aí eles estão indo embora com o guarda-chuva. E eles estão terminando, tem 3 perguntas ainda. Uma das perguntas é: fale uma coisa que você gosta no outro. E aí o Tim diz que gosta de ver ele cantar. E aí o Gun fala que detesta o perfeccionismo dele, odeia. Ele fala: mas você falou que você gosta, não que você odeia. E ele: deixa eu acabar de falar, eu odeio o seu perfeccionismo, mas eu sei que quando você está me ouvindo cantar, você está prestando total atenção. Então isso me dá energia pra cantar melhor. Então eu gosto disso. Aí ele: isso até me dá energia, ele fala. E aí fala pra um olhar no olho do outro, contar uma coisa que o outro não sabe. Ele fala que ele ronca, o Tim. Ele fala: eu já sei. Aí ele fala, ó, aí a última pergunta é: um olha pro olho do outro e pergunte algo que quer saber. E aí eles ficam se olhando. Aí o Gun fala pra ele assim: você já teve uma pergunta que você tava com medo de saber a resposta? E aí o Tim fala pra ele assim: você quer saber de quem eu gosto? Aí ele: Aí o Tim fala pra ele assim: eu acho que você já sabe. Aí o Gun fala: eu acho que eu sei. Aí o Tim pergunta assim pro Gun: o que você acha que a pessoa diria se eu me declarasse pra ela? Ele fala assim que ele acha que essa pessoa ia falar que tem a regra, ia lembrar que tem a regra do clube, o recalcado que inventou essa regra. Pra mim isso é recalque, tá? Tipo, eu não posso namorar, ninguém pode. E aí tem essa regra que proíbe namorar. Aí o Tim fala: eu pensei nisso, é exatamente o que eu achei que essa pessoa vai dizer. Por isso que eu ainda não me declarei. Aí ele pega e fala assim: bom, eu gosto de você, mas vamos deixar assim então, vamos ser amigos, o Tim fala. E sai andando. E aí o Gun chama ele e fala assim pra ele: Tim, ele: oi, existe a regra, mas não quer dizer que é uma coisa ruim. E aí ele vai embora, todo pleno, assim, sabe? Não me afetou. Quando ele chega na casa dele, ele liga pro tio. E, ai, meu Deus, ele me deu fora, e agora? Desesperado. Aí o tio fala pra ele: para de chorar, se preserve, porque ele não disse que não gosta de você. Ele falou da regra, mas ele não disse que não gosta de você. Ele disse que a regra existe, não que é ruim você gostar dele. Aí ele: mas continua chorando. Aí, no outro dia, eles vão gravar a cena no apartamento que eles ficaram lá pra estudar. E o tio mostra as cenas como que vai ser. Que o Gun vai dar macarrão pro Tim, e aí ele inventa de limpar a boca do Tim com o dedo. O clima entre os dois já tava estranho, todo mundo percebeu. Por quê? O Gun chega, o Tim tá sentado, ele: e aí, amigo? Ele tá chamando toda hora, eles ficam frisando a palavra amigo. E aí, nossos dois queridinhos, que é o Porco, o Pet, que não são dos melhores pra entender as coisas assim no ar, um aí pro outro fala: por que eles ficam toda hora falando da palavra amigo, né? E aí, durante a gravação, o Gun começa a querer inventar, sabe assim? Ele diz que é improviso. Ele vai dar comida pro Tim, ele limpa a boca do Tim com o dedo. O Tim já acha estranho. Aí tem uma outra cena em que ele tem que pôr o potinho do macarrão na cabeça do Tim. Na briguinha ali, os dois caem. O Gun cai por cima do Tim. E aí eles dois ficam se olhando. O Tim vira o rosto, o Gun beija o rosto dele. Ele diz que é improviso. E isso vai deixando o Tim mais chateado. E na hora da cena do beijo, o Gun tenta beijar o Tim vira o rosto. Ele tenta beijar ele vira o rosto. Aí ele segura a cabeça do Tim assim e o Tim empurra ele e fala pra ele que não. Que isso não é coisa que amigo faz. E levanta e sai. Vai para a área da piscina, que esses dois adoram a piscina. Um tempinho depois, o Gun vai atrás dele. Aí o Gun chega lá e pergunta pra ele assim: se tá tudo bem. Aí ele fala pra ele assim: você acha que é fácil pra mim fingir que sou seu amigo? Eu não consigo ser só seu amigo. Eu gosto de você, ele fala pro Gun. Aí o Gun vira pra ele e solta a bomba e fala: e você acha que pra mim é fácil agir como se fosse seu amigo? E não sinto nada? E aí corta aí, nessa cena, os dois. E aí passa uma semana
eles comemorando que gravaram o MV, que ficou bom, eles assistindo numa lanchonete. E aí a gente vê que o Gun com o Tim tá um flertando com o outro. E aí mostra a conversa dos dois. Aí o Tim fala pro Gun assim, os dois se aproximam, tem uma coisinha no meio escrito friend. E aí ele fala pra ele assim que não existe a regra, mas ele não pode ir contra a regra, o Gun explica pra ele. Mas que ele também, pra ele é difícil fingir que não sente nada pelo Tim. Aí o Tim chega perto dele assim, dá um beijo no rosto dele e fala pra ele esperar que ele tá reservado pra ele. Ele fala, a regra existe, diz que não pode namorar, mas não diz que eu não posso flertar com você. E quando ele disse isso, ele só não explicou que ele ia flertar feroz mesmo. E aí acaba com os dois flertando um com o outro na lanchonete, que eu nunca vi uma pessoa flertar desse jeito. Uma comendo uma coxa de frango e o outro comendo um hambúrguer. É sério, eles estão se flertando assim, ó. Comendo o hambúrguer e a coxa de frango. É bem isso. E aí mostra o MV deles no final, que essa música tocou em Cupid Last Wish. A gente tem ela, o MV do Eurythmics cantando ela. Eu amo essa música, eu acho ela muito fofa. Eu tenho ela na minha playlist. Ficou lindo o MV deles, eu achei fofíssimo na voz deles também. E aí no episódio 7, começa já com o Tim falando lá, dando os parabéns pra eles lá, que eles agora passaram nessa parte do MV e do clipe. E eles estão, os caras populares da escola, onde eles passam, todo mundo fica olhando, eles estão se achando os donos da escola. E aí eles estão almoçando, o Yo pega e fala assim... Gun, o que você acha dessa regra de não poder namorar? Ele até engasga, ele fala, por quê? Você tá sabendo de alguma coisa? Ele já pensou nele, né? Quando você deve, a primeira coisa que você pensa, sou eu. Aí ele pega e fala assim, não, só pra saber mesmo. Ele, não, a regra tem que continuar, não sei o quê. Ninguém tem que namorar, pra gente manter o foco na música. Bem nessa hora começa no alto-falante da escola. O Tim falando que essa tá dedicando a música pra uma pessoa que ensinou pra ele. E quando você ama alguém, você tem que gritar pro mundo que você ama essa pessoa. E coloca uma música romântica. Aí o Gun fica pra morrer. Só que ele não fala que é o Gun, mas o Gun sabe que é pra ele. E aí mostra, enquanto toca a música, mostra o Tim flertando com ele. Toda hora ele faz assim, que aí eu te amo, ele paga a comida pra ele. Ele deixa a comida dele no refeitório, paga. Ele coloca coraçãozinho nas borrachas dele. Sabe assim, ele fica o tempo inteiro flertando com ele. E ele vai chegando uma hora que ele não tá aguentando. Ele também flerta com o Tim. E aí tem um momento em que eles estão na sala de aula e vai ter uma peça de teatro na escola. E essa peça vai ser Romeu e Julieta. Quem escolheu Romeu e Julieta? O tio. Por que o tio escolheu? Porque o tio colocou o Tim como Romeu e o Gun como Julieta. Aí o Gun fala assim, ué, por que eu tenho que ser a Julieta com ele? Tanta gente, aí por que não é você então, tio? Aí o tio fala, ó, primeiro, porque você canta, eu preciso de um musical, eu preciso de alguém que cante bem. Segundo, que eu faço o pai, o padre, o irmão. E se eu fizer o protagonista, eu vou tomar, você é o centro das atenções de tudo, nisso, só os holofotes pra mim, eu não quero. Aí eles dão, tá bom então. Tá achando ruim? Não, tá bom. E aí o tio sai da sala com o Por e o Yo. E o Tim vai de novo flertar com ele. E aí fica falando, por que existe essa regra? Aí o Gun fala pra ele, porque o amor é ruim pra gente, não tira o foco da música. Aí ele fala pra ele assim, ele vai beijar a mão do Gun, o Gun tira a mão e fala, as pessoas vão ver. Ele fala assim, então faz assim, já que você não quer que ninguém veja, vai no encontro comigo na cidade, assim ninguém vai ver e eu paro de atormentar você. Aí ele fica pensando. Aí o tio busca o Tim, eles saem. Chega o Por com 5 ingressos pro aquário. O Yo pega 2 e o Gun pega 2. E sai para ir atrás do Tim. Só que quando ele vai chegar no Tim, tem uma moça que chega e dá uma caixinha de brownie. Que eu não sei como que ele viu, da onde ele tava, que era brownie. Mas ele viu. E aí ela dá a caixinha e fala pra ele, boa sorte no seu ensaio de música. E o Tim fica tipo, eu tenho ensaio de música? Nem ele entende o que tá acontecendo. E passa, tá? Aí vão pro ensaio. Aí vai o Tim começar a falar, Julieta, porque primeiro vem o tio e fala pra Julieta, que é o Gun, que meu quarto é logo ali, faz um passo de dança do Michael Jackson. Aí o Will fala pra ele, você não tem dança nessa parte. Ele, mas eu quero pôr. E o Por, que é puxa-saco dele, fala que ficou ótimo.
Aí o Tim fala pra ele, Julieta, Julieta. Aí ele pega e fala assim, ó, Romeu, seu filho da puta, seu grande idiota, eu estou totalmente decepcionada. Aí o Tim fala assim, essas não são as falas. Acho que isso não tá no roteiro. Aí ele, mas eu quero falar assim, você tá incomodado? Faz com o outro. Aí o tio já entra no meio pra separar e fala, vamos dar uma pausa? E dá uma pausa e sai com os meninos. E aí o Tim pergunta pra ele o que tá acontecendo. Ele, nada. E ele continua perguntando, ele falando que é nada. Ele, vamos resolver. Ele, nada. Aí ele, mas aconteceu alguma coisa. Eu sei que aconteceu. Ele, nada. Sabe aquele nada que você já tá lá no céu, o seu nada? É o dele. Aí ele pega e fala assim, vai conversar com a moça do Brownie. Aí ele fica, Aí ele lembra, aí ele conta pra ele a história, que ele tava passando no corredor. Essa menina parou ele e do nada ela falou, desejou boa sorte, falou que ele era mais bonito do que na foto. E deu pra ele o brownie, a caixinha, e ele ainda fala, pega a caixinha e mostra pra ele, tá aqui, ó, deve ser seu amigo. Aí tá escrito lá, boa sorte, Yo. Aí nisso o Yo chega e vê, aí ele sai junto com eles e ele conta que realmente o Yo fez um perfil na internet, colocou a foto do Tim. E também o Yo inventou muita história, tá? Por causa da regra do namoro, que não pode. E aí o Gun fica bravo por dois motivos. Por ele ter mentido pra menina, por ele estar com ciúme que a menina foi atrás do Tim. E por três, na verdade. Porque o Yo usou a foto do Tim, que é o namorado dele. Então ele não gostou. E aí ele fala assim pra ele que vai contar a verdade pra ela, que ele vai marcar um encontro com ela pra contar a verdade. Aí o Gun fala que vai junto, o Tim fala que vai também. O Gun fala que ele não precisa, ele diz que sim, porque a foto é dele, é ele que tem que ir. E assim os dois podem fazer seu encontro. Aí o Yo fala, viu, o centro da conversa ainda sou eu, né? Aí ele dá um tapa na cabeça do Tim e fala, é você. E eles decidem ir nesse aquário. E eles vão pro aquário. E na escola, enquanto isso, o Pet tá com as duas meninas que vão fazer a peça e chama quem? O Sonde com o Win pra fazer junto. E precisa de dois pra fazer os gêmeos siameses. E aí eles tiram lá no jogo lá na mão, tipo para o ímpar, e sobra pra quem? Pro Sonde e pro Win, seus gêmeos siameses. E as meninas amarram os dois juntos, de um jeito que eles não conseguem se soltar. E elas saem, deixam os dois lá. E aí o Win inventa que quer ir no banheiro. O Sonde não quer ir, os dois ficam naquele, um vai pro lado, o outro vai pro outro, um vai pro lado, o outro vai pro outro. Eles caem no chão, viram um bololô entre os dois ali. E o Sonde já tá puto por causa que ele viu que o Win pegou o telefone da garota. E aí ainda ele zoa com ele fala assim, porque eles fizeram, antes disso, antes do encontro do Yo com a menina, o Gun ainda tenta fazer uma votação no clube. Ele fala, vamos votar sobre a questão de namorar. Aí 3 votam contra e 2 votam a favor, que no caso é o Yo e o Gun. E os outros votam contra. Aí ele pega e fala, o Sonde fala pro Win, é por isso que você não quis que o Yo namorasse? Você tá com inveja do seu amigo? Aí ele, eu sempre recuso um monte de menina no Tinder. E aí eles vão no banheiro, eles vão junto, né? Aí a chance do Sonde de fazer ele apagar o telefone da menina, que ele tá com ciúme, é isso. Se você realmente dispensa tantas meninas, por que você não apaga o telefone dela? Aí ele, eu vou apagar. Então apaga que eu quero ver. E aí ele apaga o telefone. Era já a oportunidade que ele queria pra fazer ele apagar, porque ele tava com ciúme. E aí vai pro encontro deles, que a menina chega e ainda continua achando que o Tim é o Yo, pro ciúme do Gun. E aí eles estão passeando lá, ela perguntando as coisas, e aí o Tim com o Gun descobre o quanto que o Yo mentiu pra ela. O Yo disse que ele participou das Olimpíadas de Matemática, que ele faz aula, que ele faz coisa de dança, sabe assim? E aí o Tim só concorda com as coisas que ela tá falando. E aí chega uma hora que o Tim tá sozinho com o Gun na frente de um aquário. O Tim tá tirando umas fotos deles. E aí ele fala, pega na mão do Gun e fala assim que esse é o primeiro encontro deles. Ele fala, que encontro? Que? Ele não quer assumir que é um encontro. Ele não quer. Mas ele tá gostando. Mas ele tá morrendo de ciúme também. E aí a menina chega e fala pra eles ir na outra parte do aquário. E lá vende umas coisas. E tem uns chaveiros. Que eu achei tão da hora esses chaveiros, que é um cartão de memória, só que é com QR Code. Você tira suas fotos e deixa lá, e aí você escaneia aquilo e você vai ver depois. Eu achei tão legal. A Tailândia vive inventando acessórios pros BL, gente. Não adianta, cada vez é um acessório diferente. E aí, eles pegam, o Tim fala pra ele, vamos comprar um desse pra ser a nossa lembrança do nosso primeiro encontro. Aí ele, a gente não está no encontro. Aí o Tim fica meio assim.
Aí o Yo pede uma oportunidade pra ficar sozinho com a menina pra contar a verdade. E o Gun leva a amiga dela pro show, que tá tendo um show lá de alimentar os tubarão, e a amiga dela cai no sono, e os dois ficam conversando. E aí o Tim solta uma cantada tão tonta, gente, tão tonta, que você dá risada. Ele fala algo do tipo que os tubarões podem morder, mas eu só mordo, eu também mordo quem eu gosto. Aí o Gun começa a rir, comendo salgadinho, e fala pra ele assim, se você quer flertar, pelo menos usa algo original seu. Ele vai levar o salgadinho na boca, o Tim pega a mão dele assim, leva na boca dele, dá uma chupada no dedo dele assim, junto com o salgadinho, que nos lembrou a cena de Betty Buddy, tá? Que o Pran faz isso com o Pet, que deixa o Pet de queixo caído. E aí ele fala, os tubarões podem morder, mas eu só mordo quem eu gosto. Aí o Gun fica com vergonha, aí ele, então você gosta de quem morde você, dessa pessoa que vai te morder. Aí os dois ficam nesse clima de romance. E o Yo conta pra menina, a menina fica puta da vida com ele, dá um tabefe nele pelas mentiras que ele contou e vai embora. Lá no clube, o Yo tá decepcionadíssimo, deprimido, porque ele quer namorar a menina e não dá certo, tá se matando de tocar, os dedos tá até sangrando de tanto tocar guitarra. E aí os meninos falam pra ele parar. Aí o Gun fala, quer saber de uma coisa? Vamos votar. Quem acha que quem permite que o Yo namore? Aí eles acabam deixando o Yo namorar, ele liga pra ela bloqueou ele. Aí o Gun fala que eles vão precisar de mais gente pra fazer a ideia que ele teve, que aí chama o Tim com o Tiwi. E eles vão, e eles fazem uma dancinha tão legal, com uma musiquinha que eu já apaixonei. Fofíssima. E aí a menina acaba aceitando, perdoando o Yo e aceitando voltar com ele. Só que na hora que ela tá lá, eles estão lá comemorando, que os dois estão namorando, vem um grito de dentro da casa dela assim, quem é que está aqui atrás da minha irmã? Aí ele sai pra fora, é o cara que era líder do clube de música antes, o recalcado que inventou a regra que não pode namorar. E aí ele fala assim, vocês estão aqui? Vocês estão cumprindo a regra principal, que não é, que é proibido namorar? Quem quer namorar não pode ficar no grupo, pode sair do clube. E sai da minha porta todos vocês. Vocês estão fazendo o que ainda? Aí o Gun fala, ela é sua irmã? É minha cara, você não tá vendo? E aí ele corre atrás deles, eles saem tudo correndo. Que eu acho que é recalque dele. E é recalque sim, porque no começo da série a gente vê que a moça que ele tava se envolvendo, na hora que ele tava em cima do palco tocando, ela começou a ficar com outro cara lá embaixo, ele perdeu a cabeça, desceu do palco pra brigar com o cara, e aí a banda foi desclassificada do concurso. Então quer dizer que o problema não é o amor, não é namorar, o problema é a pessoa, que não sabe se controlar. Foi isso que aconteceu. Aí, o Tim tá sentado na piscina, o Gun chega e ele fala assim, o Yo vai desistir? Ele fala, não. Pelo contrário, ele vai ficar, vai ganhar o Hot Rover e vai provar pra ele que namorar não atrapalha. Aí ele fala assim, eu fiz de tudo, fui até dançar pra ver se conseguia tirar a regra pra gente poder namorar e não deu certo. Não serviu. Aí ele fala assim, mas mudou, não mudou nada. Ele fala, mudou muita coisa. Mudou. Mudou principalmente porque eu vi que o amor não é ruim, como eu pensava. Mudou porque fez o Yo ter mais vontade de treinar, de praticar e de ensaiar. Ele tá se dedicando mais aos ensaios. E mudou porque faz com que eu cante músicas de amor muito melhor. Aí o Tim fica todo sem graça, assim, tipo, Aí ele vai se aproximando do Tim, aí ele fala assim, flertar comigo é cansativo, né? Você não tem medo de perder seu tempo? Aí o Tim fala pra ele, não, eu sou apaixonado por você há 2 anos, eu tenho olhos só pra você há 2 anos, eu não quero flertar com mais ninguém. Só você, eu vou esperar por você. Aí o Gun tira um chaveirinho que ele comprou lá no aquário e mostra pra ele. Ele fala, esse aqui é a primeira lembrança, a lembrança do nosso primeiro encontro. Opa, quer dizer, a nossa primeira saída junto. Aí o Tim fala, você comprou um presente pra mim, então eu sou mais que um amigo? Aí ele não responde, ele só coloca na bolsa dele, ele fala, você disse que ia esperar por mim. Aí o Tim, ele fica meio sem graça, ele fala pra ele escanear o chaveiro. E lá tem tem umas fotos deles dois, do Tim principalmente, e uma deles dois juntos. Aí o Tim fala, você trapaceou. Aí ele fala que não. Aí ele fala pra ele, você prometeu que ia esperar por mim. E aí acaba com os dois de mãozinha dada, assim, sentado na beirada da piscina. E o episódio acaba nisso. O episódio de hoje, a gente já vai ver os dois no maior love de novo. E o Tim
precisa chegar na apresentação do Gun, porque eles vão ter uma apresentação neste concurso. E o Gun fala que ele não precisa ajudar ele com nada, só que ele esteja lá, porque ele vai estar com medo. E ele estando lá, ele não vai ter medo de cantar. E o Tim vai acontecer alguma coisa aqui, não vai dar pra ele ir, mas a gente vê ele correndo pra chegar a tempo. E eu acho que ele chega a tempo porque a gente vê na abertura que o Tim tá lá de verde, com a mesma roupa que ele tá assistindo ele cantar. Então eu espero que ele chegue a tempo nesse episódio, tá? Eu não vou dar detalhes desse episódio por enquanto, por causa que eu vou falar na review da próxima semana, do episódio de hoje. Eu queria saber o que vocês estão achando dessa série, se vocês estão gostando. Se vocês também acham que essa regra é absurda que esse cara inventou, que é recalque dele. Eu acho que é dor de cotovelo, porque ele não tá namorando, não tem namorado e foi traído, e ele fez isso pra atrapalhar a vida dos outros. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Se vocês também estão gostando de ver o Win com o Som de desenvolvendo um relacionamento e o Porta com o Tio, que eu chamo ele de Porta, porque ele não presta atenção. Eu não sei qual dos dois ali é mais tonto. Se é o Tio que não tá vendo que tá gostando do Por, ou o Por que não percebe que tá gostando do Tio. Eu não entendi ainda esses dois. E, claro, nosso casalzinho principal, que são apaixonantes esses dois. Então deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa série, que eu vou responder vocês. Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, não sai do vídeo sem se inscrever, para você não perder as próximas reviews e as próximas dicas. Deixa seu like, o like é muito importante aqui pro canal, então deixa o like, que eu preciso do like de vocês. E compartilha o vídeo com seus amigos e comenta bastante. O like e comentário ajuda na retenção do canal. Certo, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.